Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista de Pablo Marçal no Roda Viva e vou trazer para vocês impressões e comentários gerais sobre a entrevista. Eu separei alguns pontos, mas uma primeira coisa que me surpreendeu muito os jornalistas não terem percebido, e seria uma coisa que seria muito útil para ser desmascarada naquele momento, né, e os jornalistas claramente não perceberam, é que o Pablo Marçal o tempo todo se colocava na posição de coitado, de coitadinho. Percebam, em um determinado momento ele disse: eu estou sem o apoio do prefeito, criticado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, fazendo oposição ao presidente, né? Se colocando no lugar de coitadinho, o prefeito está contra, o governador bolsonarista está contra e o presidente do PT está contra ele. Ele é um coitado que está enfrentando toda essa máquina, né? Ele se coloca assim como coitadinho e tem toda uma máquina contra ele. Ele se coloca no herói improvável. E ele se coloca nesse lugar quando é uma figura com um monte de amigos ligados ao crime organizado. Dentro do partido dele, amigos pessoais, o cara que, entre aspas, salvou a vida dele, o Renato Cariani, todos com réus ou com ligações confirmadas com o crime organizado. E o que ele diz em relação a isso? Não sabe, não tem ideia. É um coitado de que todo mundo em volta dele, não é? Praticamente todo mundo, de parceiros comerciais, agente do partido dele e amigos pessoais, são pessoas ligadas ao crime organizado. E esse é um discurso do coitadismo, do mimimi, do que ele não tem culpa, sabe? Ele se coloca como inocente diante de tudo isso. E os jornalistas do Roda Viva não perceberam, não comentaram sobre isso, não é? Aliás, o único momento que um jornalista estava caminhando para perceber isso mostrou o seu preconceito com Lula, dizendo que está parecendo Lula que não sabia nada do mensalão. Foi o único comentário que foi um pouco nessa linha. Foi o único. Nenhum outro jornalista, em nenhum outro momento, demonstrou que todo o discurso do Marçal, todo o discurso do Marçal era tentando elevar a imagem pessoal dele, um personalismo extremo, não é? E se colocando como coitado. Agora vamos a alguns pontos específicos, né? Ele foi questionado sobre o sistema de corte, né? E ele falou que não tem dinheiro público na campanha dele, que não deseja usar, não vai usar dinheiro público, né? Ele quer, e o que ele exprime ali em alguns momentos falando que o Brasil deveria imitar os Estados Unidos, de ter candidatos independentemente de partido, é o financiamento exclusivamente privado. Bem, o financiamento exclusivamente privado, nós já sabemos, porque estudamos isso, ele destrói completamente a democracia. Completamente a democracia. Porque quando o financiamento ele é exclusivamente privado e baseado em doações de gente rica, de milionários e de bilionários, o que ele produz na vida real é que a vontade dos bilionários acaba virando política pública. Um grande exemplo para isso é na checagem de antecedentes criminais antes de se vender uma arma de fogo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe lei federal que obrigue os estados a checar os antecedentes criminais antes de vender arma de fogo. As lojas de armas não fazem essa checagem. Aliás, checagem de antecedente criminal antes de fazer negócio ou antes de entrar em partido seria uma providência que se recomendaria para o Pablo Marçal, porque ele obviamente não faz essa checagem, né? Talvez porque ele se identifique com esse povo. Mas isso não existe nos Estados Unidos. No entanto, mais de 85% da população estadunidense defende que essa checagem deve acontecer. Por que essa checagem não acontece? Porque o lobby, porque o dinheiro da indústria armamentista é tão poderoso que financia a campanha de congressistas aos montes, e esses congressistas bloqueiam no Congresso dos Estados Unidos que seja votada uma lei que obrigue a checagem de antecedentes criminais antes de vender arma de fogo. Portanto, e é muito importante entender isso, o que o Pablo Marçal defende é o fim da democracia. Porque o financiamento exclusivamente privado encaminha o sistema para um sistema ainda mais oligárquico e ainda mais plutocrático, ou seja, a serviço dos ricos.
a serviço dos poderosos. Aliás, é exatamente por isso que os Estados Unidos é o único país desenvolvido do mundo, único, que não tem um sistema universal de saúde. Por quê? Porque o lobby das empresas de plano de saúde e o setor privado interdita esse debate ao financiar a campanha dos políticos e, inclusive, financiou a campanha da Hillary Clinton. A Hillary Clinton, no passado, defendia um sistema universal de saúde. Aí os lobbies foram lá e disseram, olha, se você quiser nosso dinheiro, tem que parar de defender isso daí. Ela basicamente concordou, recebeu um caminhão de dinheiro dos planos de saúde e deixou de defender sistema universal de saúde. A Kamala Harris, mesmíssima coisa. Recebeu um caminhão de dinheiro do lobby e deixou de defender isso. Então, o financiamento privado que o Marçal está defendendo é o poder absoluto das grandes empresas, a tirania absoluta das grandes empresas sobre o país, sobre a população. É isso que ele defende. E qualquer pessoa que diga que é diferente, não é? Está simplesmente mentindo. Porque a realidade se impõe, os fatos se impõem. Os Estados Unidos é o único país desenvolvido do mundo que não tem um sistema universal de saúde. Toda a Europa Ocidental tem. E os Estados Unidos têm justamente esse financiamento profundamente privado. Ele se dizer antipolítica é outra grande antissistema, é outra grande mentira do Marçal. Ele defende os interesses do sistema financeiro, das grandes corporações empresariais, da Faria Lima. Inclusive, faço aqui uma previsão. Chegando no segundo turno contra o Guilherme Boulos, Marçal contará com o apoio de todo o grande capital. A Faria Lima vai apoiar ele, o grande capital vai apoiar ele, claramente, porque ele avança os interesses deles. Então isso é muito claro, né? Ele foi lembrado da condenação do dinheiro fácil, né? Do dinheiro lá, daquele golpe com e-mails infectados, roubando dinheiro das pessoas. Ele diz que participou, que se arrepende, né? E trata disso como um erro. É engraçado que o erro de pessoas, digamos assim, honestas, são coisas menores, né? O erro para o Marçal é ter participado de uma quadrilha, né? Mas enfim. Vai usar o último debate para não dar tempo de o desmentido sobre a acusação dele em relação a Boulos ser usuário de drogas. Ele diz que só vai revelar no último debate. Sabe por que ele vai fazer isso só no último debate? Porque quando chegar no último debate, ele vai revelar alguma mentira e ele sabe que é muito mais fácil mentir nas redes sociais e na mídia do que desmentir. Desmentir, ou seja, mostrar que é uma mentira, é sempre mais difícil, é sempre mais complexo. Veja a reportagem que mostrou que ele estava usando um homônimo, que tudo leva a crer que ele ia usar um homônimo do Guilherme Boulos. Claro que ele não vai mais usar isso, porque isso já foi descoberto, né? Mas que ele iria utilizar esse homônimo, o Guilherme Bardoail Boulos, em vez do Guilherme Castro Boulos, para poder dizer que o Boulos era usuário de drogas. Agora ele vai usar uma outra coisa. E vai usar no último debate para poder dar menos tempo do desmentido chegar nas pessoas. É uma tática. Ele reproduziu a tese de que o Elon Musk estava sendo censurado, que o Supremo Tribunal estava excedendo seus poderes. Só que ele fez isso, provavelmente ele ainda não tinha conhecimento, né? Que o Supremo Tribunal Federal deu razão para Alexandre de Moraes de 5-0. Sim, o STF disse que Moraes está absolutamente correto e que o Supremo deu uma decisão forte, né, de que o X deve ser suspenso e quem usar VPN deve pagar multa de R$50 mil, porque se fosse permitido que as pessoas usassem VPN, as pessoas estariam continuando dando dinheiro de anúncios, dando audiência para o X, e o X monetiza a audiência através de anúncios. Então, como o X precisa pagar as multas por descumprir ordens judiciais, por ter mantido perfis criminosos que cometeram crimes e descumpriu a ordem judicial de bloquear e de suspender esses perfis, essa decisão foi mantida pelo STF e destrói completamente a tese de Marçal nesse particular. O que é que ele elogiou a grande imprensa? E aí você vê dois pesos, duas medidas. Quando a Folha de São Paulo embarcou nos ataques ao STF e a Alexandre de Moraes,
Sendo que a Folha fez isso com insinuações sem provas, sem nenhuma prova substancial, apenas aderindo ao discurso da extrema-direita. Aliás, a Folha de São Paulo aderiu ao discurso da extrema-direita em relação ao STF e em relação às privatizações, mostrando que o lado da Folha de São Paulo é, como uma corporação empresarial, o lado do grande capital, né? Ele cita o suposto rombo do governo Lula. Eu queria saber, por que, se tem esse rombo todo, né, Marçal? Por que o PIB brasileiro aumentou tanto, o Produto Interno Bruto? Por que a inflação caiu tanto? E vem caindo e caiu de novo, esse mês caiu de novo. Os juros caíram, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi obrigado de forma seguida a derrubar a taxa Selic, porque com tantos dados econômicos positivos, ele não veio outra alternativa a não ser derrubar a taxa Selic, né? E o desemprego brasileiro caiu e muito, né? Outra coisa, o Pablo Marçal, ele utiliza uma estratégia de usar a palavra abençoar várias vezes para manipular o povo religioso brasileiro. É uma tática tão óbvia, tão clara de manipulação, mas é impressionante como tem pessoas ingênuas que caem nisso. Ele está ali usando essa palavra para mostrar que no coloquial dele está uma linguagem religiosa, mas isso daí visa a manipulação, visa o engano, visa ludibriar. Isso daí é tática de trambiqueiro. Aliás, o Pablo Marçal, ele tem todo um estilo, não é? Que é aquele cara que é muito hábil para roubar o dinheiro das pessoas. Não à toa, no passado, ele participava de um esquema de e-mails infectados com vírus. Porque quando você presta atenção no discurso dele, é o discurso do enganador, da pessoa que ludibria. E esse tipo de pessoa, num capitalismo tão voraz como o que nós vivemos, ele consegue enriquecer. É o trambiqueiro em alto nível. É o trambiqueiro que consegue fazer o trambique maior, não é? E aí, através dos seus trambiques, através da sua manipulação do sistema, consegue enriquecer, não é? Ele chamou, e nunca é demais lembrar isso, ele chamou todo mundo que votou em Lula de idiota, mas disse que ninguém ganha dele, de Lula, em 2026. Ou seja, para o Marçal, a maioria do povo brasileiro é idiota. E ele chamou a maioria da população da cidade de São Paulo de idiota, porque a cidade de São Paulo deu vitória a Lula em 2022. Então, paulistas, vocês serão idiotas de votar no Marçal, naquele que considera que vocês são idiotas? Essa é uma pergunta a se fazer ao eleitor paulista. Espero que o eleitor paulista seja agora, não o idiota que o Pablo Marçal diz que eles são, mas seja a pessoa esperta, a pessoa que viu o que é o bolsonarismo e que produziu em 2022 a derrota do bolsonarismo. Nunca é demais lembrar que o estado de São Paulo votou no Tarcísio, mas a capital, Bolsonaro saiu derrotado. A capital, as pessoas da capital perceberam e compreenderam, e aqui vai o meu elogio aos paulistanos que conseguiram perceber isso com clareza, porque entenderam que o negacionista, que o inimigo da democracia, que o inimigo dos direitos sociais, que o entreguista das riquezas não poderia ser eleito. Sobre mudanças climáticas, ele fala, diz que vai tirar as pessoas do local de deslizamento, né? Mas ele fala como um projeto pessoal, não como política de Estado, é o cúmulo do personalismo, né? Os jornalistas lembraram, isso sim, e aí tem mérito, as ligações dos próximos dele com PCC, jatos, narcotráfico, nomeou uma pessoa que já era réu, né? Ele, no mínimo, não checa antecedentes criminais, mas no máximo, é o seguinte, é de muito suspeitar uma pessoa que todo o entorno está ligado ao crime organizado. O Renato Cariani, não é? Ele saiu em defesa do Renato Cariani, né? Disse que se o Renato Cariani for culpado, que ele pague, mas se ele for inocente, que todo mundo peça desculpas. Ele está entrando na vibe de que quase diz que o Renato Cariani é inocente. Ele meio que insinua que o Renato Cariani é inocente. Não sabemos ainda, não teve trânsito julgado. Mas no mínimo é interessante que tanta gente próxima dele esteja envolvida com esse tipo de crime, esse tipo de acusação, não é? Ele usa inclusive o Alckmin para desviar do assunto quando o assunto é inconveniente. Ele chama o Alckmin de bunda mole quando se fala do crime organizado, que o Alckmin não teria tido coragem de enfrentar isso. E você, Pablo Marçal,
que está com o povo do crime organizado até o pescoço no seu partido, na sua vida pessoal e nos seus parceiros comerciais. É interessante, né? Ele chama Boulos de extrema esquerda, né? E olha só as coisas que ele diz, que a solução para a África seria mudar a mentalidade. O continente africano, um continente que foi explorado, um continente que teve sua população, grande parte de sua população, escravizada e transportada de forma contra sua vontade, inclusive para o Brasil e para a América Latina e para os Estados Unidos, na maior transferência forçada da história da humanidade, que teve uma escravidão transformada em comércio, destruindo aqueles povos lá, fomentando guerras e conflitos, e que a solução para isso é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade no nível individual. Sabe qual é a mudança que as nações africanas precisam? Não é? As nações africanas precisam, além de que os países desenvolvidos que exploraram e que colonizaram paguem sua dívida histórica, além disso, eles precisam se tornar países mais democráticos, países mais livres e países fundamentalmente com políticas compensatórias e políticas de levantar a população mais pobre. Isso é fundamental para a África. Desenvolver direitos sociais, desenvolver trabalho associativo, para que a população possa se levantar dessa exploração histórica, colonial, terrível, violenta. Mas o Pablo Marçal lembra disso? Não. Né? E ele chamou Karl Marx, e aqui eu acho engraçado, ele chama Marx de gigolô, quer dizer, com que prova, com que evidência ele tem para fazer essa ofensa? Marx que foi o maior crítico do capitalismo do século XIX e um dos principais intelectuais para compreender não só a contribuição dele à compreensão do capitalismo, mas para compreender a história, o materialismo histórico. O marxismo ainda é uma das teorias mais potentes para a academia, para a ciência. As ciências humanas, diversas ciências humanas, fazem trabalhos com base no marxismo. Um dos maiores economistas estadunidense, o Richard Wolff, é uma pessoa que trabalha com marxismo para suas reflexões. Aliás, o pai da Kamala Harris, embora a Kamala Harris não seja marxista, né, o pai, Daniel Harris, era uma pessoa que utilizava do marxismo para suas reflexões econômicas, inclusive chegou a realizar palestras no Brasil. O Marçal, ele nega o imperialismo e ele nega a exploração do trabalho. Negar o imperialismo nesses tempos em que os Estados Unidos patrocinou tantos golpes de Estado é o cúmulo do negacionismo histórico. E negar a exploração, negar a existência de luta de classes, é uma negação tão tola, tão ignorante, tão obviamente falha, quanto dizer o óbvio. Se luta de classes não existisse, não existiria greve. Se Marçal tivesse certo, uma greve seria impossível. Se não existisse exploração, nunca teria tido uma greve na história da humanidade. Agora eu lhe pergunto, greves existem? Existe contradição entre o interesse dos trabalhadores e dos donos do capital? Se existe, existe luta de classes. Se existe, existe exploração. E isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas uma figura como Marçal, que é perigosa, vai tentar iludir as pessoas. E eu vejo um risco real. Eu vejo um risco real. Porque parte da população, inclusive parte da população da classe trabalhadora, ela sonha em ser o opressor. Ela sonha em não ter identidade nenhuma com a classe trabalhadora. Ela sonha em ser o Marçal. Mesmo que isso signifique ligações com quadrilha. Mesmo que isso signifique ter roubado o dinheiro das pessoas através de e-mails, infectado de vírus, para ir nas contas das pessoas e subtrair valores. Porque o capitalismo está produzindo uma erosão dos princípios morais, da moralidade. E aí as pessoas querem ser ricas, querem ser poderosas, não importa como. E é isso, em parte, que explica o sucesso do Marçal e aqueles que vão aqui, nesses comentários, que vai ter fã Marsalete que vai vir aqui comentar, me criticar e elogiar o Marçal. Porque essa gente quer ser rico, quer ser poderoso e está disposto a roubar tudo que for necessário, ter todo tipo de corrupção para atingir seus objetivos. Por isso eles têm admiração
por uma figura como Pablo Marçal. É por isso que essas pessoas vão minimizar, vão justificar toda a proximidade dele com o crime organizado. Porque nada disso importa de fato para elas. Porque moralidade, porque princípios, porque ética, porque solidariedade humana, nada disso importa. O que importa é o poder e o que importa para elas é o dinheiro. E é um risco real. A eleição de São Paulo é mais do que uma disputa de projetos. É mais do que isso. Ela tem a ver com um simbolismo de direções. E a força dentro do capitalismo de uma ideologia como a do Marçal é verdadeiramente perigosa. E não vai levantar ninguém. Só vai continuar perpetuando o poder do grande capital, iludindo aqueles que querem ser um dia os opressores. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Nos nossos cursos, nós trazemos conteúdo acadêmico. Nós ajudamos as pessoas que querem fazer mestrado e doutorado, como eu fiz. Né? Não iludimos ninguém, não. Dizemos apenas que os cursos melhoram sua chance de aprender, desenvolver senso crítico. E é isso aí. Um abração e até lá, gente. Tchau, tchau.